Para Sempre Cinderela é a adaptação mais bem avaliada da história do cinema do famoso conto de fadas, trazendo Drew Barrymore e Angelica Houston em um romance de época encantador, cativante, emocionante, faz referências a figuras históricas e remonta a uma princesa diferente apesar de conhecida, à frente do seu tempo e que em momento algum espera ser salva pelo príncipe, mas sonha com ele e com o famoso Felizes para Sempre. Galera, se tem uma coisa que eu amo nesse filme de Para Sempre Cinderela, é que ele conseguiu o que muitos filmes hoje em dia tentam, mas falham. E olha que esse filme é dos anos 90, tá? É de 98. E o que é? Colocar o feminismo, a força feminina na protagonista. Tirar ela do estado de fraqueza e vulnerabilidade que a faz precisar ser salva. Hoje existe muito, né, essa discussão sobre o papel das princesas na vida das meninas e tal. Porém, eu acho meio radical a maneira com que as coisas estão sendo colocadas no cinema a respeito disso. Ah, não tem que existir, não precisa de príncipe nenhum. Não é só não precisa que o príncipe a salve. Não precisa de príncipe. Eu acho que pra mim isso descontextualiza tudo. Mas aqui em Para Sempre Cinderela, eles fizeram de forma tão sutil, tão delicada, que, cara, esse é facilmente um conto de fadas aonde o príncipe e a princesa estão em pé de igualdade. É maravilhoso e encantador. No final a gente fica, ai, que coisa linda, que história linda, que adaptação. É babado. Se você nunca assistiu, fica que você vai amar. E se você já assistiu, não preciso falar nada, né? Vamos se emocionar de novo? Que a história é boa demais. Meu nome é Arthur Viana e hoje é Para Sempre Cinderela. Bora conhecer essa pérola? E o filme abre com uma carruagem mostrando pra gente que realmente o filme da Cinderela vai se passar naquela época onde a gente acredita que o conto realmente tenha acontecido, que é uma época onde a monarquia reinava, né? Castelos, reis, princesas e tal. E aí traz aquele lance de contos de fada, pelo menos é assim que remonta as histórias, né? Mas a gente sabe que na real viver nessa época era bem punk. Eles entram e o que aconteceu foi que uma senhora pediu uma audiência com eles. E quem são esses dois irmãos que acabaram de chegar aqui? Simplesmente os icônicos, os maravilhosos irmãos Green. Sim, ela chama eles porque ela fala que ficou meio perturbada com a história da Cinderela, chamou muito a atenção dela. E aí eles falam, tem muita gente que fala que a história é verdadeira, que realmente aconteceu, e todo mundo se apega muito à versão de Perrault com a fada madrinha e abóboras mágicas, etc. E aí nesse momento eles falam se eles podem perguntar sobre a pintura que tá exposta ali na sala onde eles estão com essa senhora, né? E ela fala, o seu nome era Danielle de Barbahac e este era o seu sapato de cristal. E aí ela mostra, gente, um sapatinho lindo, que inclusive faz muito a moda da época, né? É bem datado aquele sapato. E ainda assim, que preciosidade, que coisa mais linda. Inclusive, os figurinos desse filme, o figurino da Cinderela quando ela vai ao baile, é uma coisa fantástica, assim. Eles ficam em choque, os irmãos Green. Porque eles falam, não, peraí, então é verdadeira a lenda? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a história da Cinderela é realmente uma lenda, né? Existe a lenda de que realmente aquilo tenha acontecido com uma garota, porém é aquilo, com o boca a boca, e essa lenda remonta anos e anos, tipo, se eu não me engano, foi por volta de 700 depois de Cristo, eu acho. Então existe realmente a lenda de que é verdade. Mas o boca a boca foi transformando tudo, e quando foi condensado em histórias, né? Quando foi registrado de fato por escritores, aí a história ganhou esse cunho mais fantasioso, principalmente quando foi feito pela Disney. E é aí que essa senhora muito simpática começa a contar a história da tal Danielle de Barbahac. Bom, nós vemos lindas imagens da França, a história se passa no século XVI, então uma coisa fantástica, é renascimento não, renascimento, né? Época renascentista, então a gente vai ver menção a Michelangelo, a gente vai ver o próprio Leonardo da Vinci, segura aí que como eu disse, é histórico, a história, né? Ela se passa num período histórico onde eles pegaram também referências a figuras históricas reais da época. O rei Francis e tudo mais. Vamos lá. Bom, nós vemos uma casa grande, que é do barão daquela região, pai da pequena Danielle, que nós vemos correndo, é uma garotinha que tá sendo cuidada pelas criadas da casa. Porque o pai dela tá voltando de viagem junto com a madrasta e as duas meias-irmãs, que ela vai conhecer ainda, né? Ninguém conhece. O fato é que o pai chega e a madrasta com as irmãs chega. A coisa mais fofa, as irmãs descendo
da carruagem é muito fofo. Desce primeiro a Marguerite, depois a Jaqueline e em seguida desce a Rudmila de Ghent, interpretada pela maravilhosa Angélica Houston. E assim, só já uma curiosidadezinha, é que a Drew Barrymore falou no programa dela que ela não sabia se a Angélica Houston ia aceitar fazer o papel. Por quê? Nessa época, a Angélica Houston já tinha feito alguns papéis fortes, mas os mais marcantes dela foi numa pegada um pouco mais assustadora, digamos assim. Ela fez a Grande Rainha Bruxa, né, de Conversão das Bruxas, e ela fez também a Mortícia Addams, da família Addams. E ela tava querendo se afastar um pouco desse tipo de papel, né, fazer uma coisa um pouco mais mais aberta, com os ares mais abertos, uma coisa mais diferente. Uma nova mulher. Então a Drew Barrymore, a própria Drew Barrymore, ligou pra ela e usou como chantagem os sobrenomes das duas, Barrymore e Houston, porque o pai das duas já foi grande em Hollywood, grandes artistas. E ela falou, nós temos que ter uma obra juntas, nós temos que ter um clássico juntos, é Barrymore e Houston juntos, por favor, aceita. Ela falou, bom, eu não sei que impacto isso teve pra ela, mas ela aceitou. E é maravilhoso porque em seguida a Danielle chega, o pai dela pega ela no colo e fala, ai meu Deus, esperava apresentar uma dama, mas vai ter que servir desse jeito que você tá, porque ela tá toda suja de lama, né? Eu esperava lhe apresentar uma pequena dama. Bem, eu suponho que terá que fingir. Danielle? A menina é muito espontânea, a gente percebe que ela tem uma alegria de verdade dentro dela, né? Aquela coisa da criança espontânea, feliz e tal. Enquanto as filhas da Rudmila, a gente já percebe que são aquelas filhas mais contidas, né? Com uma mãe muito mais severa, provavelmente que está criando as filhas para o casamento, né? Nessa época, quem já assistiu Bridgerton, inclusive, sabe que nessa época, né? As garotas, quando nasciam já assim, tipo, ai, olha, nós vamos criar você desde pequena pra se casar. Você tem que ser uma boa noiva, uma boa esposa, senão sua vida vai ser uma merda, infelizmente, né? Essa época era desse jeito. E aí o olhar da Rudmila pra ela, o olhar da Angélica Houston, você percebe que ela fica incomodada e que ela desdenha da Danielle. Imediatamente ela fala pras meninas darem oi pra irmã e tal, só que ela fala com ar, você percebe um ar nela de ai, que menina imunda, que vergonha de filha, sabe? Suja. E aí a cena que tem a seguir é uma cena que ela é simples, ela é pequenininha, mas ela tem tanto coração, porque a Danielle tá no quarto e o pai dela chega e dá mais um livro pra ela, porque o pai insiste que ela leia, que ela seja inteligente, né, que ela seja à frente do tempo dela. Então ele deu esse livro pra filha dele e falou bem assim, olha, apesar de eu achar que você é muito nova pra poder ler, eu acho que você já poderia ir se familiarizando com ele e tal. E ela agradece. E eles têm um momento ali de pai e filha que a gente consegue sentir o amor. E é isso que eu amo, tá? Quando o diretor é bom, sabe? Quando o roteirista é bom, quando o diretor é bom, eles conseguem, em pouquíssimo tempo, em pouquíssimas linhas de diálogo, fazer a gente sentir o amor que é necessário pra sentir a dor da perda. Porque é claro que a gente sabe, né, que esse pai vai morrer. Eles conversam na cama, o pai dela fala que vai viajar, e ela fala, por favor, não demora. Aí ele fala, não, 3 semanas. Aí ela fala, 1. Aí ele, 2. Ela fala, 1. Aí eles tiram tipo no Joaquim Pô, e ela vence. Aí ele fala, ai, tá bom, 1 semana e eu volto. Tudo bem, uma. Então assim, é a coisa mais fofa os dois. Porém, no dia seguinte, quando ele sai pra ir pro trabalho, ele acaba tendo um ataque do coração, cai do cavalo e morre. As duas correm, choram, é uma cena bem terrível da morte do pai da Cinderela, mas é onde a primeira virada da vida dessa menina começa, né? E quando ele tá pra morrer, a Rudmila chora e pede pra ele não fazer isso com ela, porque ela já é uma viúva. Ela já perdeu um marido, né? Ela tá perdendo o segundo agora. Porém, agora, dessa vez, ele é um barão. Então, ela perde um marido, acaba ficando com o título, porque não tem nenhum filho homem ali na casa. Porém, ele olha pra Danielle e fala, eu te amo, sabe? A última coisa que ele fala pra ela, eu te amo, e morre. Eu te amo, filha. E a Rudmila, na hora, ela olha assim pra Danielle, só que você percebe que assim, ela não tá tão ligando pra isso, apesar de ter chamado a atenção dela. Então, o grande lance aqui é que não é nem que ele tá dizendo eu te amo pra filha, porque ela própria, de fato, nunca amou ele. O que a gente cata nesse olhar é que ela percebe que a menina tá ficando. Essa menina que era filha dele, agora vai passar a ser responsabilidade dela, sabe? Pelo menos é isso que eu interpreto desse olhar que ela dá. Bom, 10 anos se passam e nós vemos que agora, de fato, a Danielle é mais do que nunca a Cinderela. Ela tá dormindo na lareira, ela tá toda suja, ela acorda, aparentemente ela é tida agora como criada da casa pelas roupas dela, pelas roupas
roupas que ela está vestindo. E logo cedo ela sai umas paisagens lindas dessa casa. As locações foram reais, tá? Foi pouquíssima coisa gravada em estúdio. Eles realmente foram pro sul da França pra gravar assim de uma maneira mais realista, como tudo poderia ter acontecido. Então esse lugar é de verdade. E ela tá colhendo maçãs quando um ladrão, um possível ladrão, roubou um dos cavalos do pai dela, passa por ali. E ela, pra impedir que o cara vá embora, ela começa a jogar umas maçãs no cara. E acontece que é o príncipe Henry, o príncipe da França, né? Assim que ele aparece, ela se dá conta de quem é ele, pede desculpa, pede perdão. Ele fala que tá tudo bem, que não tem problema, apesar de ter ficado um pouco de ela ter atacado ele e tal, achar meio estranho. Mas ele dá umas moedas de ouro pra ela, em troca do silêncio dela não falar pra onde que ele foi. E ela aceita. Bom, o fato é que ele tá fugindo do castelo, tá fugindo do palácio, porque ele não quer se casar com a princesa da Espanha. Ele não quer de jeito nenhum se casar com a menina, mas o pai dele já falou que ele vai ter que se casar. Você vai sim. Porque um rei tem que honrar os seus compromissos. E é como eu falei pra vocês, gente, nessa época era uma coisa assim. O príncipe queria se casar por amor, mas será que vai dar pra se casar por amor? Não dá, assim. Pô, nossa, se vocês já assistiram The Crown, né, tem que ter. Só quem se casa por amor é os Bridgertons. Fora isso, é tudo casamento arranjado, tudo negócios. E aí vem uma cena muito legal porque ele encontra com um senhor que acabou de ser roubado por alguns ladrões, por alguns saqueadores. E esse senhor pede pra ele ir atrás de um cara específico que tá levando uma pintura dele que é muito importante pra ele. E ele acaba indo, né? Contra gosto, ele acaba indo. Ele pega essa pintura, traz de volta. E essa pintura é ninguém mais, ninguém menos do que a Mona Lisa. Eu quero meu pai da Vinci. E sim, este senhor é Leonardo da Vinci. E aí o príncipe fica eufórico quando ele fala que é Leonardo da Vinci, porque o Leonardo da Vinci nessa época, ele era considerado um gênio nas artes. E ele fala, você vai poder trazer o meu pai pro século XVI, o príncipe fala. Pelo amor de Deus, ele quer fazer um casamento forçado e eu não quero. Nossa, vai ser incrível você estar aqui, você vai poder conversar com ele e tal. E aí uma coisa interessante que ele fala é que ele veio porque o Michelangelo tá preso no teto de uma capela. Leonardo da Vinci? Michelangelo ficou detido em um teto em Roma. Sou apenas a segunda opção. Ah, olha isso, gente. Pra quem gosta de história, pô, Michelangelo, que pintou a Capela Sistina, o teto da Capela Sistina, fala sério. Lindo, nossa, que da hora isso. Enquanto lá na casa do barão, nós vemos como a Daniela está sendo tratada, né? Ela realmente, ela fica com as criadas, ela é tratada como uma criada, ela serve o café da manhã lá em cima pra Rudmila e pra suas filhas, que agora estão grandes. E assim, a Jaqueline é legal com ela. Ela é aquela irmã que tem coração. A Marguerite não, a Marguerite é a mean girl e ela é realmente assim, ela é má com ela tem uns comentários maus, ela fala que ela poderia colocar a cama dela lá no chiqueiro, já que ela insiste em viver suja e ter cheiro de porco, ela é bem rude com a garota. E a Rudmila, ela é a madrasta, sabe, tipo, ela demonstra não se importar e ela ainda fala ali naquele momento pra Daniela ser grata a ela porque ela acolheu a garota e dá um lar e dá comida, então ela tem que ficar ainda grata por isso, porque ela poderia ter simplesmente largado a menina em algum lugar. Através de tempos difíceis, eu a tenho acolhido, vestido e cuidado de você. Tudo o que peço em retorno é que me ajude sem reclamar. Maldosa, maldosa, maldosa. Ou seja, e nem é isso, e nem é sobre isso, porque depois a gente vai ver que elas estão passando por um momento financeiro difícil e a Daniele é mão de obra barata, porque ela não paga nada pra Daniele. Tipo, ela só obriga realmente a Daniela a fazer as coisas, senão a Daniele não tem pra onde ir. A Daniele, ela conversa com as criadas da casa e ela fica extremamente feliz porque o Maurício, que é um dos funcionários da casa, que criou ela desde pequena, né? E porque ali eles acabaram formando uma família entre as pessoas que trabalham na casa. Inclusive a família dela, porque depois que o pai dela se foi, ela foi criada e recebeu amor e carinho mesmo, foi dos criados, né? Foi dos funcionários. E um deles foi vendido pela Rudmila, simplesmente porque ela tava sem dinheiro, ela não tinha como pagar algumas dívidas, e aí pra pagar ela foi e deu um dos seus criados, que é um senhor, o Maurício. E a Daniele, altruísta como ela pega as moedas de ouro que o príncipe deu pra ela e fala, eu vou lá buscar o Maurício. Só que pra ela ir pra corte, ela tem que estar bem vestida, então ela pega um dos vestidos ali que ela tem, que é dela mesma, só que ela não tem, como se diz, o título, porque ela é tratada como criada na casa, sabe? Então ela não, meio que não é da corte, entre aspas, apesar
apesar dela ser filha do barão. E aí aquele melhor amigo dela que era pequenininho, tá grande, tá com ela, ele também é um artista e tal, e ele fala pra ela, olha, você sabe que você não pode ser pega, né, porque você sabe qual é a punição pra um criado que se veste acima do seu status social, né, ou seja, ela não pode se vestir como uma cortesã. Ela fala, não vou ser pega, fica tranquilo. Aí, né, ela fala, você também precisa ter mais coragem às vezes, viu? O fato é que ela vai, ela discute com o carcereiro, só que o príncipe aparece bem na hora e ele não gosta de ver o carcereiro, o cara que tá levando os criados embora, gritando com ela. E aí ele fala que ela tá impedindo ele de levar esses ladrões embora. E ela fala, um criado não é um ladrão, senhor. E mesmo que fosse, não teria como se defender. E o príncipe fica intrigado, ele fala bem assim, ué, como assim? Explica pra mim. Aí ela vai lá e explica. Ela basicamente fala assim, que o príncipe, a corte, nega educação para as pessoas mais pobres. Como resultado, quando essas pessoas crescem, elas acabam se tornando criados ou ladrões. E no final das contas, a corte vai e os condena, por ser algo o qual a corte tem total responsabilidade. E aí no final ela fala, o que nós podemos achar além do fato de que você cria ladrões pra depois puni-los? É uma frase muito forte, sabe? Eu demorei anos pra conseguir entender o que foi que ela disse. Mas o príncipe, na hora, ele fica encantado com aquilo. E ele manda que soltem o Maurice. E aí, quando ela tá indo embora, ele fala bem assim, mas peraí, você cita pra mim obras literárias e sai assim? Aí ela fala, ai, você conhece? Aí ele fala, sim, mas não gosto muito, porque fala muito dos camponeses e me entedia. E aí ela dá outra nele. Ela fala, olha, eu acho que você deveria ter, basicamente, né, o que ela fala, é que ele deveria ter mais respeito pelos camponeses, porque é a classe trabalhadora que sustenta o reino dele. E ele fala, nossa, tá me chamando de arrogante? Não acho... Eu devo entender que você me julga arrogante? Bem, o senhor trouxe um homem de volta à vida, mas olhou para os outros. Aí ele fala, eu quero te conhecer, como eu vou te ver de novo? Porque ele fica muito encantado com a força daquela garota. E ela fala que não, que ela tá só de passagem, que ela tá na casa de uma prima. E ele fala, e quem que é essa prima? Eu ordeno que você me diga o nome dessa prima. Aí ela fala, não posso. Aí ele fala, então o seu nome, me fala o seu nome. E ela fala, meu nome é Nicole de Lancret. E Nicole de Lancret, gente, é a mãe dela, na verdade, né? Ela não dá o nome dela, Daniela de Barbahac, porque pode ser que ele acabe descobrindo que ela é criada na casa da baronesa. Já a Nicole de Lancret era uma condessa, que era a mãe dela, era de fato uma condessa. E aí o príncipe deixa ela ir embora. E aí assim, esse é o primeiro momento em que a gente tem dos dois. É muito fofo. O único que cata que ela não é da corte é o Leonardo da Vinci, porque ele olha pro pé dela, né? O Leonardo da Vinci ele é muito sagaz, né? Então a gente já imagina que o Leonardo da Vinci já entendeu tudo que tá acontecendo aqui. E imediatamente a gente já se apaixona pelos dois. Por quê? A gente percebe que o príncipe, ele tem uma visão limitada das coisas. Ele tem um bom coração. Ele tem um bom querer, mas a visão dele, da criação dele, da cúpula onde ele cresceu, de crescer dentro do castelo, com todas as suas regalias, com todos os seus privilégios, não faz com que ele veja algo que ele está ansioso pra ver. E esse algo, esse contraponto, a Danielle trouxe. Por quê? Ela sim cresceu lá, com o povo. Logo, ela gerou estímulo no príncipe, de algo do qual ele não sabe como funciona. E ela, claro, se encantou por ver um homem culto, um homem que conhece das artes, que conhece dos livros que ela lê, e acabou conquistando ela porque pela primeira vez ela pôde falar de forma mais aberta com alguém. Coisa que não acontece porque letrada, inteligente, né, que lê livros e tal, na onde ela mora é só ela. Então assim, é inevitável que os dois vão se apaixonar um pelo outro. É lindo. A volta do Maurice pra casa, gente, é uma coisa assim, me emocionava, sabia? De verdade, me fazia... Assim, eu já chorei algumas vezes assistindo essa cena, porque é tão autêntica a felicidade deles, a felicidade das criadas quando vê a cara da Danielle e o principal, o momento em que eles se abraçam. Todos eles se abraçam e abraçam a Danielle, porque a gente pensa, essa é a família dela, sabe? Esse é um ponto muito positivo nesse filme. Eles acabam sendo os ratinhos da Cinderela, lembra? Que era com quem a Cinderela conversava, que eram os amigos dela. Pois é, aqui nesse caso são eles são a família dela. Inclusive são eles quem ajudam ela na hora de ir pro baile, sabe? Na hora que ela tem que ir pro baile. Então, essa cena é muito emocionante pra mim. A trilha sonora é muito emocionante, o jeito que eles comemoram e se abraçam é muito emocionante. Que coisa linda. Nossa, esse filme é muito bonito. Porém, nesse dia nem tudo termina bem, porque a Ludmilla dá um
safonão na Daniele, encosta ela contra a parede. Por quê? Mais cedo, antes do príncipe chegar lá na corte, ele veio devolver o cavalo. E aí ele falou que tinha uma das criadas que acabou atacando ele e que ele não viu problema nisso, porque achou altruísta da parte dela, né, ter feito algo já que ela não reconheceu ele. Só que aí a Rudmila acaba com ela, fala: você tá ficando louca, você me fez passar vergonha na frente do príncipe. E o que foi que ele falou de manhã com você? O que foi que você ouviu ele falar? E nisso é muito louco, porque fica estabelecendo pra gente o fato de que a Marguerite, ela realmente é uma bitch, ela é uma que insuportável, essa menina. Enquanto a Jaqueline fica ajudando ela, sabe? Porque em primeira instância ela não tá entendendo o que tá acontecendo. E aí a Jaqueline fala: os cavalos. Tipo, pra tentar apaziguar as coisas e tentar trazer logo. Porque a Jaqueline percebe que realmente ela não fez nada por mal, sabe? E quando o Maurice volta, ela pergunta: o que você tá fazendo aqui? E aí ele fala: eu paguei a sua dívida. Não, a minha dívida, senhora. Ela: é ótimo, então vai trabalhar. Porque ela é... Nossa, olha, eu amo a Anjelica Huston. E como ela faz bem esse papel, viu? Insuportável. O Rei Francis e o Henry têm uma outra discussão gigante por causa desse casamento. O Henry fala que não vai casar, que não adianta, ele não vai casar se não for por amor. E aí o Rei Francis vem e fala com ele: olha, é o seguinte, eu vou dar um baile de máscaras. Até o baile de máscaras, no baile de máscaras, à meia-noite, você tem que falar com quem você vai casar. Se você não decidir se casar com ninguém até lá, você vai se casar com a princesa Gabrielle da Espanha. E ponto final. Bom, é isso, né? Quando o convite chega na casa da Rudmila, ela imediatamente fica louca. Ela percebe que é a oportunidade que ela tem de poder fazer o príncipe se apaixonar pela Marguerite, porque um dos funcionários do castelo, né, um dos caras lá da corte, ele entrega o convite. A Rudmila pergunta por que aquilo, por que um baile de repente, e aí ele fala que parece que o príncipe não quer se casar com a Gabriela e tá querendo uma nova esposa. Então a Rudmila começa a dar umas moedas de prata pra esse cara e pede pra ele trazer as informações pra ela do castelo, de aonde o príncipe vai estar, fazendo o quê, o que a rainha tá pensando a respeito de tudo isso, pra ela poder manipular tudo pro príncipe querer se casar com a Marguerite. Os compromissos e qualquer detalhe que possa descobrir. No dia seguinte, o príncipe tá ali divagando com o Da Vinci a respeito da alma gêmea, a respeito de como reconhecer a alma gêmea, como saber se você está realmente apaixonado por alguém, se você quer passar o resto da sua vida com alguém. E o Leonardo da Vinci, ele sempre dando aquelas respostas muito filosóficas, né? Ele é um gênio, só que ele não entende tanto do amor. Mas o que ele entende é que uma vida sem amor não é vida. Então, ele meio que deixa claro que ele sabe quando é a pessoa. Você sabe quando a pessoa é sua alma gêmea. E a Daniele tá logo ali perto e ela decide nadar um pouco no lago. Porém, ela decide nadar no lago onde o príncipe está com o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci tá andando na água, porque ele faz tipo uns sapatos de barco, que eu sempre dei risada desse sapato de barco. Acaba caindo no lago e é salvo pela Daniele, que traz ele. E aí o príncipe fala: nossa, Nicole, é você e tal. Ela fica desconcertada, eles conversam um pouco ali, porém logo a Jaqueline aparece procurando a Daniele. Ela vê a Jaqueline e sai correndo do príncipe. Só que nessa conversinha, nesse momentinho que eles tiveram juntos, mais uma conversa, mais um momento e tal, mais trocação de ideias que eles têm a respeito de certas coisas, a fagulha do amor acaba crescendo mais um pouco. É claro. Ai, gente. E assim, é muito gostoso porque, como se passa ali no sul da França, essas paisagens naturais, a maneira natural como tudo isso tá acontecendo, sabe? Aquela coisa da gente achar que o destino tá unindo os dois, o destino tá fazendo com que os dois se venham, as coincidências estão trabalhando a favor dos dois se conhecerem cada vez mais, e a gente sabendo a vida merda que a Daniela tem, sabe? Lá na casa dela, tipo... é muito da hora, assim, é muito gostoso ver tudo isso crescer. Por que será que gosta tanto de me irritar? Por que me dá a oportunidade? Bom, as coisas da casa tá desaparecendo, tá? Elas estão comendo e aí a baronesa pergunta: cadê os castiçais? Por que a gente tá comendo no escuro? E aí as criadas respondem que realmente sumiram e que tem uma outra peça lá da sala também que sumiu. E ela fala: ah, é? Pois então eu vou confiscar o salário de vocês até essas peças aparecerem. E tipo, ela é muito vaca, porque quem tá sumindo com as coisas é ela. Ela é quem tá vendendo as coisas por dinheiro, né? Porque ela tá falida, mas ela quer manter os luxos dela, sabe? Ela não quer descer a pompa. E aí no dia seguinte tá acontecendo uma feira, tem uma barraquinha da Daniele, das criadas, de algumas coisas que elas plantam e cultivam ali na fazenda, e o príncipe tá dando uma volta junto com a Marguerite, pois sim, a Rudmila deu um jeito de saber onde eles estavam, e o príncipe tá ali conhecendo melhor a Marguerite, dando chocolate pra ela provar. Eles não conhecem chocolate, não sabem o que é, e aí ele fala assim: estão mandando blocos e blocos disso aqui pra cá.
e é maravilhoso, é muito gostoso, né? E ela fala, ai, é uma delícia, príncipe e tal. Ela fica tentando seduzir ele, sabe? Tipo, ai, como eu sou bonita e tudo e tal. E ela é realmente muito bonita, mas me dá um pouco de vergonha alheia. E o fato é que ela fala bem assim, ai, olha, ali é a nossa barraquinha, lá da nossa fazenda. Só que a Danielle tá lá na hora, né? E aí, quando o príncipe aparece, a Danielle joga uma galinha pra cima e as criadas dão um jeito de despistar o olhar dele pra ele não ver a Danielle ali no meio, né? A Rudmila fica puta da vida. Ela fala, vocês estão tentando matar o príncipe? Não é possível. Vocês estão tentando matar a vossa majestade, vossa alteza? E ele fica encucado, ele fala bem assim, não tinha mais alguém aqui com vocês? Aí elas falam, não, somos nós duas e a galinha. Tinha mais gente aqui? Não vi. Porque é claro que elas já sabem de todas as histórias da Danielle, tudo a Danielle conta pra elas, então elas sabem que a Danielle se encontrou com ele logo cedo. Elas sabem que ela se encontrou com ele lá na venda do Maurice, quando ela foi resgatar o Maurice. Elas sabem que ela se encontrou com ele lá no lago. Então elas sabem que tem alguma coisa crescendo entre eles. Elas já perceberam que pode haver algo entre ela e o príncipe. Por isso que elas ajudaram a Danielle e não ficaram perdidas, tipo, mas por que você tá fazendo isso? E durante a noite a gente vê uma conversa entre a Rudmila de Ghent e a Danielle, e ela fala que sente muito pela Danielle nunca ter conhecido a mãe dela, e ela fica olhando assim nos olhos da Danielle, ela fala, ai, você deve ter alguma coisa dela aí dentro. Ela fala, mas eu também vejo muito do seu pai em você. Elas têm uma conversa que a conversa ela quis ir pra um tom sentimental, mas a Rudmila corta. A gente percebe que o problema é a Rudmila. Ela fala que ela teve uma mãe muito severa, que fazia ela lavar o rosto 20 vezes por dia e nunca tava bom, mas que ela agradece a mãe dela porque tornou ela o que ela é hoje. Ela se tornou uma baronesa, então ela é maravilhosa, então ela não acha que a mãe dela estava errada nunca. E nessa conversa a gente percebe que ela não tem desprezo pela Danielle. Não é desprezo que ela sente. É claro que ela tem uma certa diferença com a garota, mas o grande lance é que ela não sente maternidade pela Danielle. A gente percebe que ela nunca sentiu de fato a maternidade da própria mãe, então ela é uma mãe sem maternidade também. As filhas dela mal têm amor, mal recebem amor, e se as filhas dela, que são as filhas dela, mal recebem amor, na verdade elas são criadas para o casamento e enfim, de forma fria, imagina a Danielle que não é filha dela. Então o que a gente percebe é que por a Danielle não ser filha dela, não tem outra maneira dela tratar a Danielle que não criada da casa. Senão, eu ia ter que deixar, ia ter que abandonar você em algum lugar, querida. Porque não faz sentido eu ficar com você, não faz sentido eu ficar com uma criança que não é minha filha. Ela é fria, né? A Rudmila é fria. Bom, e aí tem um dia que a Danielle tá empinando pipa com o seu melhor amigo, e o melhor amigo dela tá ali pintando, porque ele é um artista e tal, né? Como eu falei pra vocês. E o príncipe acaba aparecendo. E aí ele pergunta pro menino se ele conhece a Nicole de Lancret. E ele fala, eu conheço, ela é prima da Rudmila de Ghent. Aí ele fala, sério? Nossa, muito obrigado. Ele fala, inclusive se você for lá agora, ela tá lá sozinha, você consegue falar com ela. E ele falou, nossa, ótimo, porque ele vê um problema no fato dela ser prima da Rudmila de Ghent, porque ele sabe que a Rudmila quer que ele se case com a Marguerite. Então ele já percebeu que a Rudmila tá enfiando a Marguerite, né, na vida dele. Só que quando o menino fala que ela tá lá na casa sozinha, ele fala, nossa, eu vou lá agora. Aí a Danielle briga com o Gustav, que é esse melhor amigo dela, e ele fala, olha, se você correr, você consegue chegar lá antes do príncipe. E aí ela corre, pega um atalho e consegue chegar na casa primeiro que ele. Aí quando ele bate na porta, ela atende e ela tá bonita, ela tá vestida como, né, alguém da alta sociedade, alguém com títulos. E é muito engraçado porque a gente vê ela vestida, muito bem vestida, e aí quando a câmera corre, a gente vê as criadas se abanando e falando, meu Deus, eu não tenho mais fôlego pra isso não, gente. E a gente percebe que elas ajudaram a Danielle a se trocar pra parecer uma condessa. E aí ele chama ela pra dar uma volta. Eles vão até uma biblioteca dos franciscanos, que o príncipe fala, já que você gosta de ler, eu quero te levar num lugar. Ela fica fascinada com aquilo, ela fala, nossa, quantos livros, quanta história, quanto conhecimento. E ele fala, pega um. Ela fala, nossa, eu levaria o mesmo tempo pra escolher uma estrela no céu. Tipo, é muito difícil. É muito bonito a maneira que os dois estão se construindo, e ele agora é quem tá mostrando dos privilégios dele pra ela, sabe? Trazendo ela pros privilégios dele. Quer dizer, ele como homem, ele tem acesso a tudo aquilo, e com a liberdade que ele tem, ele pode estudar, ele pode se informar. Como eu disse pra vocês, as mulheres, não era normal que as mulheres quisessem se informar, ficar inteligentes ou qualquer coisa nessa época. Eram poucas as mulheres que nessa época queriam fazer isso. E, na verdade, as que podiam ou eram estimuladas a isso. E a Danielle é estimulada desde pequena pelo pai. Depois dali, eles acabam se perdendo na floresta, porque a carruagem quebra e a Daniela fala que ela tem que voltar pra casa antes da Rudmila chegar, porque ela tem que se trocar, ela não pode parecer aquilo lá, né? Mas ela não fala pro príncipe. Mas como quebrou, ela fala, então a gente vai a pé. E ele acha aquilo, tipo, ele fala, mas é uma caminhada de meio-dia. Ela fala, então vamos começar agora, tal. Ele gosta
né, desse lance da Danielle, porque ela desafia os protocolos também, de certa forma. E ele tá querendo desafiar os protocolos, não se casando com quem ele tá destinado a se casar. Ou seja, os dois. Só que aí eles são emboscados por uma gangue de ciganos, aquela mesma gangue que quis roubar o Leonardo da Vinci. Os dois têm uma treta, a gangue de ciganos roubam algumas coisas deles ali, inclusive a roupa da Danielle. E por fim, a Danielle faz umas citações, aquelas citações boas que ela faz, né, que ela fala muito bem. O líder dos ciganos fala bem assim, ok, então o que você puder carregar é seu, leva. Aí ela fala, eu tenho a sua palavra? Ele, você tem a minha palavra. O que você puder carregar. Aí sabe o que ela faz? Ela pega o príncipe. Porque o príncipe já tava sob posse deles, né? Tipo, eles podiam, de repente, fazer merda com o príncipe mesmo, matar ele. Quando ela bota o príncipe nas costas e começa a sair, sem a roupa dela, sem nada, ela fala, tá bom, vou levar o príncipe. Eles começam a dar risada e falam, não, volta, eu te dou suas roupas também, peraí. Acaba que eles fazem amizade com os ciganos. E acabam participando de uma festa junto com os ciganos. E nessa festa eles se beijam. Então assim, é um monte de coisa improvável que acontece, sabe? A Danielle acaba promovendo uma vivência pro príncipe que ele jamais teria de trás dos portões do castelo. Nunca. Nunca. E isso é aqui que o filme, ele acaba fazendo... A gente percebe o amor deles crescendo. Só que nessa parte do filme, é a gente que já tá apaixonado pelos dois. É a gente que já tá apaixonado pelo que os dois estão vivendo, sabe? É incrível. Ai, gente, aí no outro dia... A merda, né? Por quê? Primeiro, a Rudmila tá por aqui de vítima. Puta com a Danielle, porque a Danielle chegou muito tarde em casa. E ela queria saber aonde que a Danielle tava, o que ela tava fazendo, se ela tá ficando louca, se ela perdeu a consciência. No outro dia, elas vão no quarto da Danielle e parece que a Danielle tá meio doente. Que ela tá meio doentinha porque ela nada no lago, tem toda aquela questão. E elas falam, cadê o meu café da manhã? Aí ela fala, ai, você tem 2 mãos, prepara você. Nossa, elas ficam iradas com aquilo, sabe? Com a audácia da Danielle. E aí a Rudmila começa a desconfiar que a Danielle, assim, não é possível. O que que tá acontecendo, sabe? Que os horizontes estão se abrindo pra você achar que você pode simplesmente fazer isso aqui. Que você pode tomar essa liberdade de ser desse jeito aqui dentro dessa casa. Porque a Rudmila, como eu falei pra vocês, né? Já deixei explicado. Ela não tem empatia nenhuma pela Danielle. A Danielle não significa nada pra ela, sabe? As filhas dela mal significam, imagina a Danielle. Então, a Danielle agindo daquela forma, pra Rudmila, é como se um dos criados da casa estivesse desafiando ela como baronesa. Ah, pois aí, meu amor. Ela vai no quarto da Danielle, pega o vestido da mãe da Danielle, que é um vestido lindo, de condessa que a Danielle ama, e experimenta na Marguerite e fala que esse vai ser o vestido que a Marguerite vai usar pra ir no baile de máscaras. Quando a Danielle chega no quarto, ela fala, o que vocês estão fazendo com o vestido da minha mãe e com os sapatos dela? E o que vocês estão fazendo? E a Rudmila fala que ela não vai no baile, pela maneira como ela se comportou na manhã daquele dia, e que aquele vestido vai ser usado, sim, pela Marguerite. E ela fala, tira a mão do vestido da minha mãe. E o grande lance é que a Marguerite debocha dela e debocha do fato da mãe dela estar morta. São as roupas da minha mãe. É, e ela está morta. Quando a Marguerite fala sobre a mãe dela tá morta, meu amor, ela vai pra cima da Marguerite, dá um soco na cara da Marguerite e sai andando atrás dela falando que vai matar ela pelo que ela falou. No final, a Marguerite chega lá embaixo, pega o livro Utopia, que o pai dela deu pra ela, coloca no fogo e fala, me dá o vestido e os sapatos, senão eu queimo o livro do seu pai. E aí a Rudmila chega na hora, a madrasta fala bem assim, e aí, Danielle, como é que vai ser? É o vestido e os sapatos pelo livro. Ela, claro, ela tem uma coisa, né, a gente já percebeu que ela tem uma coisa pela leitura, pela educação, pelo conhecimento muito grande. Ela entrega o vestido e os sapatos, e ainda assim a Marguerite queima o livro. Você acredita, gente? Ai, é uma cena tão difícil, é uma cena tão difícil de assistir. No final de tudo, ela ainda é levada às chicotadas. E quem cuida dos ferimentos, dos chicotes, quem dá as chicotadas é a própria Rudmila. Chicoteia as costas dela. Uma tristeza, assim, uma tristeza, nossa. E a Jaqueline fala, ai, você não devia ter desafiado ela dessa forma, sabe? Você sabe que a culpa foi um pouco sua também. Mas a Marguerite não devia ter desrespeitado a honra da sua mãe, né? A memória dela. Então, assim, ai... Que complicado tudo isso. Bom, a rainha faz um almoço e acaba convidando a Rudmila e a filha dela. Por quê? Aquele cara que trabalha no castelo, ele conseguiu pegar uma das joias da rainha e entregou pra Rudmila, pra entregar pra Marguerite, pra fingir que a rainha tivesse deixado cair em algum lugar. E a Marguerite está devolvendo pra ela. E aí quando a Marguerite devolve, ela fala, nossa, mas que atitude mais maravilhosa. Qualquer outra pessoa teria levado essa joia pra longe. Eu nem me lembro de ter usado essa joia. Muito obrigado. Ela
ela fala, bom, venha almoçar comigo amanhã, né, como agradecimento. Nossa, estou muito agradecida por isso, porque é uma joia da qual a rainha gosta muito. E guardem essa informação. E durante o almoço, a rainha tá comentando sobre uma tal garota que o Henry tá apaixonado, que o Henry some e tem vários momentos. E outro dia o Henry voltou tarde pra casa, porque estava junto com essa moça. E aí ela comenta, ela fala, é uma tal de Nicole. Aí a Rudmila olha e ela não tá acreditando, né, na hora. Aí a Rudmila fala, porque ela liga, né, Nicole, o fato do príncipe ter voltado tarde outro dia, o fato da Danielle ter voltado tarde outro dia, ela fala, seria Nicole de Lancret? E a rainha fala, sim, Nicole de Lancret, ó, você é a prima dela? Meu Deus, eu não acredito, nossa, o destino não sei o que e tal. Ela, pois é, que coincidência. A Marguerite fica louca da vida, ela levanta do nada, ela tem um ataque. Do nada, assim, no canto e volta. A rainha fica, meu Deus, menina, o que aconteceu? Ela fala, acho que era uma abelha. Quando a Rudmila volta pra casa, primeiro que ela confronta a Danielle a respeito de cadê o vestido. Por quê? Elas não estão encontrando mais o vestido, nem os sapatos. Só que não foi a Danielle que escondeu. Foram os criados. Eles também não concordam que a Marguerite deveria usar aquele vestido. E quando a Rudmila confronta a Daniela, ela fala bem assim, cadê o vestido? E cadê os castiçais? Cadê os livros do meu pai? Cadê a mesa? Cadê o aparador? Cadê os móveis da casa? As coisas que meu pai gostava tanto. Bom, a Rudmila xinga ela, fala que ela vai parar de se encontrar com o príncipe, tá? De ter esses momentos com o príncipe, porque senão ela própria vai contar a verdade de que ela é a Danielle de Barbahac e não a Condessa Nicole de Lancret. E o bicho vai pegar pra ela, porque ela tá se passando por alguém para a corte. E aí ela vai, nossa, perigoso ir, ser levada à guilhotina. Não, mentira. Não sei se tinha guilhotina nessa época, mas assim, punição babado pra quem faz uma coisa dessas. Desce com a Danielle, prende ela no calabouço e fala, você vai ficar aí pensando na sua vida. E aí a Danielle chora. Ah, gente, é aquele momento complicado do filme, sabe? Nossa senhora. Bom, Maurice acaba guiando a carruagem até o castelo, levando a Rudmila e as filhas dela para o baile. E lá ele chama o Gustave pra conversar com o Gustave e falar pra ele convencer o Leonardo da Vinci de ir lá ajudar a Danielle, porque ele já conhece a Danielle, ele sabe quem é ela, ele viu o príncipe e ela no lago outro dia, então ele vai fazer alguma coisa, ele é um gênio. E o Gustave, ele não quer, ele tem medo de se aproximar do Leonardo da Vinci, porque como o Gustave também é um artista, então ele tem um negócio com o Leonardo da Vinci, ele acha o Leonardo da Vinci, meu Deus do céu. Por fim, ele acaba se aproximando do Leonardo da Vinci, ele desmaia só de achar que ele tá falando do Leonardo da Vinci, e o Leonardo da Vinci aparece lá na casa da Rudmila, na verdade na casa da Danielle, né? Ele chega, a Paulette e a Louise estão tentando abrir a porta do porão pra libertar a Danielle, pra ela poder ir pro baile ver o príncipe, só que elas não estão conseguindo. Quando o Leonardo da Vinci chega, ele fala, pera aí, só um segundo, se afasta. Aí ele vai e tira o negócio da dobradiça da porta, assim, sabe? Aí ele abre a porta pelo outro lado. Aí elas ficam, ai, por isso que dizem que você é um gênio. Eu não sei ser condescendente com gente burra. E aí ele entra e pergunta pra ela o que é que tá acontecendo, e aí ela explica pra ele e fala que é improvável que eles se apaixonem, sabe? Que os dois fiquem juntos. Ela tem muito medo. Só que a Paulette e a Louise e o pessoal ali da casa, eles dão muita força pra eles. Falam, não, eu sei que você tá com medo, mas você tem que ir. Você não pode permitir que a baronesa vença. Ela não pode vencer. Aí ela fala, mas ela já venceu. Ela fala, de jeito nenhum. Ela fala, mas eu não tenho o que fazer. Eu não sou quem o príncipe acha que eu sou. E aí o Leonardo da Vinci, ele meio que deixa claro pra ela que o amor, ele vence tudo. Ele vence qualquer coisa, se os dois estão apaixonados. Aí ela fala, e poderia um peixe se apaixonar por um pássaro? Mas aí, aonde os dois viveriam? Aí o Leonardo da Vinci fala, então eu vou ter que lhe fazer asas. O pássaro pode amar um peixe, senhora. Mas onde eles viveriam? Então vou ter que lhe fazer asas. E aí eles saem pra poder arrumar a Danielle pro baile. É muito emocionante. Quem arruma ela é o Leonardo da Vinci e as criadas da casa. E o baile começa, gente. O baile tá lá, rolando solto. Da meia-noite, o rei fala que vai fazer um pronunciamento, e é nesse momento que a Danielle chega. Ela tá com um vestido lindo, o vestido da mãe dela, com corte imperial, as asas feitas pelo próprio Leonardo da Vinci, a maquiagem feita pelo próprio Leonardo da Vinci. Aqui tem uma curiosidade também, que tem um making off que fala que a maquiadora, ela ficou muito nervosa no momento de fazer a maquiagem do baile da Danielle. Por quê? Porque no roteiro ela entendeu que quem fez
a maquiagem tinha sido o próprio Leonardo da Vinci. Então ela falou, como eu posso deixar a maquiagem tão perfeita quanto a que o Leonardo da Vinci provavelmente, possivelmente, teria feito nela nessa época, se fosse ele de fato. E falou que ela fez muitos testes antes pra poder entender como seria essa maquiagem, sabe? E é uma maquiagem simples, delicada, e que a gente consegue olhar e pensar, tá, talvez fosse o Leonardo da Vinci que tivesse feito essa maquiagem nela. Ela tá muito fofa. E é nesse momento que o príncipe vê ela, para o discurso do rei, porque o rei já tava pra discursar, pra falar que ele ia se casar com a Gabrielle da Espanha, porque com a Marguerite também ele não quer, óbvio que ele não quer. E ele vai até a Daniele. Nossa, a Rudmila fica puta da vida. Ela só olha e fala, ora o que temos aqui. Quando ela tá vindo, a Rudmila impede ela de ir. O príncipe também não escuta ela. Ela fica falando que ela precisa falar pra ele uma coisa. Antes de qualquer coisa ser dita, ela tem que contar pra ele uma coisa. E ele não deixa, ele tá eufórico, ele tá feliz que ela não foi embora, que ele achou que a Rudmila falou que ela ia embora, que ela saía num navio, que ela nunca mais ia voltar pra aquele lugar, porque sei lá o que a Rudmila pretendia fazer com ela. Inclusive, vai ficar claro o que a Rudmila pretendia fazer com ela. E o príncipe não deixa ela falar. Porém, meu amor, quando ela tá indo, a Rudmila pega ela, rasga a asa dela, joga no chão e fala que ela é uma impostora. Fala que ela é criada na casa dela e que tem se passado por uma condessa pra enganar o príncipe e a coroa. E aí o príncipe fala, mentira, o nome dela é Nicole de Lancret. Eu não acredito nisso, eu não posso acreditar nisso. Fala a verdade. Fala pra ela falar a verdade. Ela começa a chorar e ela fala, Nicole de Lancret era minha mãe. Eu sou o que ela disse. E aí o príncipe, imediatamente o príncipe fica, sabe, assim, triste. Só que, tipo, nesse momento é muito louco porque ele não é compreensivo, sabe? Imediatamente ele imagina que ela não é diferente das outras mulheres do reino, que ela manipulou ele de alguma forma, sabe? Então ele sai, abandona ela, sem acreditar naquilo, e ela muito triste por ver que não saiu como prometeram pra ela, sabe? Que não saiu como o Leonardo da Vinci prometeu. Ela sai correndo chorando. Ela cai na frente do castelo e acaba deixando, e acaba nem percebendo que o sapato saiu do pé dela e só continua correndo pra ir pra casa. A trilha sonora nessa hora, gente, é tão triste. Eu lembro que me emocionava muito também, quando eu era mais novo, assim, que eu assistia. Esse momento é... ai, tenso. E o Leonardo da Vinci vê aquilo, ele chama ela, só que ela não escuta, né? Ela tá completamente perdida. E aí o Leonardo da Vinci chega no príncipe. Ele tem uma conversa com o príncipe e fala, aquela garota, você não tem ideia do que aquela garota passou pra estar aqui. E ele fala, e você não tem ideia do que eu tenho vivido. Aí ele fala, bobagem, uma vida cheia de privilégios. E aí ele explica, né, que uma vida sem amor não é vida. Só que o príncipe volta àquele status de arrogância dele, sabe? Ele não consegue superar isso, ele não consegue achar que tá ok, apesar, né? Eu sei que aqueles sentimentos conturbados e tal, aquela coisa de ter sido humilhado na frente do povo. E aí ele fala, eu já tomei minha decisão, eu não vou voltar atrás. E aí o Leonardo da Vinci fala, então você não a merece. E aí ele bota o sapato em cima do muro e sai. Essa frase é muito boa, essa frase é muito louca. Eu não volto atrás! Então você não a merece. Ele desarma o príncipe, completamente. Ele tira dele qualquer possibilidade, né? Ele é um gênio. Ele tem o Leonardo da Vinci como um gênio, como um cara foda. E esse cara foda acabou de falar, você não a merece. Ela é muito maior que você. Ela é muito mais incrível que você. Ela é muito mais tudo que você. Você é o rei. Foda-se, você não a merece. E aí é aquilo, né? É a sementinha que tem que plantar no coração do príncipe. Bom, na manhã seguinte, a gente acha que a baronesa vai ficar louca com a Daniele, mas não. Ela simplesmente aparece, começa a debochar da cara da Daniele, debochar de tudo que aconteceu. A Daniele fala, você venceu, pega suas filhas, vai pro castelo, deixa a gente em paz. Aí ela fala, ai, quer saber de uma coisa? Você não é mais problema meu. E a gente fica, ué, é uma frase meio colocada assim, jogada no ar, sabe? Quando ela chega na frente da casa, todas as coisas estão sendo devolvidas. Todas as coisas do pai dela, tudo tá voltando pra casa. E eles ficam muito felizes. E quem tá devolvendo é um cara nojento chamado Pierre Lepiu, que ele já apareceu algumas vezes aqui no filme, e é um cara que fica cortejando a Daniele, sabe? Que quer a Daniele. E aí ela agradece, né? Ela fala, ai, muito obrigado por devolver as coisas do meu pai, porque você não tem noção como isso tudo é muito importante pra nós. Aí ele fala, eu não sou um filântropo, Daniele, eu sou um homem de negócios. E aí fica claro que, na verdade, a Rudmila trocou todas as coisas da casa pela Daniele. Os caras vêm levar a Daniele. Ela vendeu a Daniele pro Pierre Lepiu. Olha aqui, que mulher, gente. Que mulherzinha. Venha aqui, vamos! Venha!
Vamos! Bom, o príncipe tá prestes a se casar com a Gabrielle da Espanha, porém ela não para de chorar a cerimônia inteira. Ele percebe que estão os dois infelizes, os dois obrigados, os dois futuros monarcas obrigados a fazer aquilo. Ele percebe que isso tá errado, né? Além do fato dele saber que ela ama outra pessoa. Ele descobre que ela ama outra pessoa também. E aí no meio da cerimônia, ele tira o véu dela e aí ele fala, isso não vai funcionar, tipo, não rola. E aí, tipo, ele libera ela pra ela ir ficar com o cara que ela ama. E aí ela corre e começa a beijar o cara ali no meio. Tipo, ela fica super feliz que o príncipe anulou o casamento. E ele também sai correndo pra ir atrás da Danielle, que é quem ele ama, é com quem ele realmente quer se casar, sabe? Tipo, por que eu vou me casar com essa mulher se eu sei quem eu amo? Não tem necessidade. E se eu sei quem eu amo e que eu vou poder me casar com a mulher que eu amo. E quando ele chega lá na casa da Rudmila, ele procura pela Danielle, a Danielle não está. E a Jaqueline fala que ela foi vendida pelo Pierre Lepiu, que ele pode ir atrás do Pierre pra poder resgatar a Danielle. E o babado é que a Danielle, ela tá amarrada nas pernas, assim, ela tem uma corrente nas pernas pra ela não conseguir fugir de novo, porque ela já tentou fugir uma vez. E o Pierre tá dando umas investidas nela, sabe? Tá falando que ele vê ela como um cavalo indomável que ele tinha, mas que era só pegar com jeito, que ele ficava bem mansinho e tal, e vai pra cima dela. A gente percebe que é uma cena claramente uma cena de abuso. E ela se defende. Ela tira a faca dele, puxa uma espada, corta o rosto dele e manda ele entregar a chave pra ela. Aí ela fala, e posso falar uma coisa? Se você não me entregar a chave agora, eu vou cortar você do umbigo até a garganta. Porque ela já demonstrou que ela não tem mais nada a perder. Não tem mais nada a perder, não... Sabe, tipo, e você não vai encostar em mim. Tipo, meu Deus, que coisa terrível. Ele entrega a chave pra ela e fala, sua liberdade. E aí, quando o príncipe chega na casa do Pierre Lepiu pra salvar a Danielle, ela já foi salva por ela mesma. Ela própria se salvou. Ela não precisa de um resgate. Bom, ela sai toda feliz de lá de dentro, meio extasiada, mas a gente sente também, pelo menos eu sempre senti que, assim, era temporário, que o Pierre Lepiu vai botar os caras atrás dela de novo e, tipo, ela não vai nunca de fato estar livre, né? E o príncipe aparece. Ele pede desculpa pela pessoa que ele foi. E quando ele chama ela de Danielle e pede pra que ela fique com ele, ela pede pra ele repetir. Ele repete e ela fala, não, o meu nome. Aí ele fala Danielle. Gente, ele faz uma declaração de amor linda pra ela. Fala coisas incríveis e fala que veio procurar a moça a quem pertence aquele sapatinho que ele guardou com ele desde o baile. Desde que o Leonardo da Vinci deu aquele sapato pra ele em cima do muro, ele não se desfez, ele não jogou fora. Ou seja, ele sempre soube, sabe, na real, como aquilo ia acabar. E aí ele põe e ela aceita se casar com ele, claro. É lindo. Bom, a Rudmila é convidada a ir ao castelo, intimada pelo rei e pela rainha da França. E ela fica assim, tipo, super se sentindo. E o cara fala bem assim, eles pediram pra você ir a caráter. Ela fala, a caráter? Ai, que maravilha. Ela tá achando que é o quê? Que vai ser que ele vai pedir a mão da Marguerite em casamento, né? Finalmente ela vai fazer parte da corte. Gente, ela chega toda maravilhosa, andando, deslizando pelo lugar. Assim que ela baixa em frente ao rei e à rainha, eles falam, você mentiu ou não mentiu a despeito das suas filhas? E aí a Rudmila... A Rudmila fica tipo, talvez eu tenha aumentado um pouquinho, talvez, né? Porque ela contou algumas mentiras a respeito da própria Marguerite, ela mentiu a respeito da prima dela, da tal prima dela, porque ela não queria um escândalo logo de cara. Só que aí depois ela mentiu também a respeito da própria Danielle, né? Porque a Danielle é filha dela, ela não era uma criada na casa. Então, né, houve manipulação da Rudmila de uma forma geral ali. E aí a rainha fala, bom, você e a sua terrível filha serão exiladas para as Américas no próximo navio e destituída dos títulos de vocês. A menos que alguém ou alguma coisa interceda por vocês. E aí elas ficam desesperadas, tipo, a Rudmila começa a olhar pro povo, ninguém mexe nenhum fio de cabelo, e aí uma voz fala, eu intercederei por elas. Quando a voz fala, a Rudmila fica em pânico, porque ela percebe quem é. Eu intercederei por ela. É a Danielle. Todo mundo faz reverência, porque ela acabou de entrar na sala. Ela é a princesa, né, futura rainha. Menos a Rudmila. A Rudmila não faz logo de cara reverência. Porque ela tá incrédula com o que ela tá vendo. E a Danielle chega bem perto dela, bem calmamente ela vem andando. E meio que a Rudmila é obrigada
a fazer reverência pra ela naquele momento. E ela fala, Vossa Majestade. Ela fala, saiba que eu me esquecerei e jamais pensarei em vocês, mas vocês vão pensar em mim pelo resto da vida de vocês. A Danielle fala. A Ludmilla responde assim, e quanto tempo vai durar? Ela responde com ar de deboche, de superioridade ainda. E aí, sempre me deu uma ambiguidade essa frase, porque ela pergunta, quanto tempo vai durar o resto da minha vida? Ou quanto tempo vai durar esse casamento? Não sei. Eu acho que é o resto da vida dela, né? Não é possível. Mas é que ela fala com deboche, sabe? E aí a Danielle pede pro rei e a rainha não exilarem elas pras Américas, só a tratarem com a mesma cortesia que elas têm tratado a Danielle. E aí elas se tornam lavadeiras no castelo. E, tipo, as duas tretam. É uma coisa... É muito bom, assim, sabe? Esse final desse filme. Porque a parte que a Danielle vem andando... assim, é tão impactante, é tão forte aquela cena, sabe? E a Ludmilla é obrigada a, na cara ali, fazer reverência. É uma coisa muito incrível, assim, eu gosto, eu adoro essa cena. E aí vocês se lembram do colar que a Marguerite devolveu pra rainha? Pois é, que a rainha falou, meu Deus, nossa, uma preciosidade, um colar que ela amava. Pois é, aquele colar está no pescoço de quem agora? Da Danielle de Barbarac, futura rainha da França. Então você veja bem, é a simbologia, né? É aqueles detalhes do filme onde, me fala bem assim, ela não foi aceita porque o Henry gostava dela. Não, a rainha também gosta muito dela, o rei e a rainha também gostam muito dela. E por fim a gente vê numa sala o Leonardo da Vinci entregando uma pintura da Danielle pra ela. E ela acha a coisa mais linda aquela pintura. A Jaqueline tá ali na sala, junto com um dos caras que trabalha no castelo também. Porque ela foi... Óbvio que a Jaqueline foi poupada, né? A Jaqueline sempre foi muito legal com ela. O Gustav, eles se beijam. E por fim a narradora diz que eles viveram felizes para sempre. Mas o mais importante é que eles viveram. E desse jeito termina para sempre Cinderela. E essa é uma curiosidade rápida sobre essa pintura. Ela existe de fato. O nome dela é La Scapigliata. E ela realmente foi pintada pelo Leonardo da Vinci. Não terminou, como a maioria das obras dele, né? O Leonardo da Vinci, ele começava os negócios e não terminava. Tanto que a Mona Lisa, ela é tão preciosa pro mundo das artes porque foi uma das únicas obras do Leonardo da Vinci que ele realmente começou e terminou. A Mona Lisa, ela é finalizada. A maioria das obras dele é tudo, só os desenhos ali, os rabiscos, que já foi. E essa é uma obra verdadeira, porém ela foi alterada ali nos seus detalhes para que parecesse a Drew Barrymore, né? Mas é uma obra de verdade dele e o filme quis falar que, na verdade, aquela tem a ver com a verdadeira história da Cinderela, né? A moça que viveu, de fato, com a Cinderela, o qual o Leonardo da Vinci foi a própria fada madrinha. E aí, assim, esse filme, ele tem até o momento 91% de aceitação no Rotten Tomatoes, eu acho que vai ficar. Ou seja, ele é o filme do conto da Cinderela mais bem avaliado do cinema. Os críticos amam. E ele é realmente um filme muito, muito, muito bom. Assim, ele é muito emocionante. Ele tem momentos de viradas incrível. O momento do baile é impecável. A trilha sonora é uma coisa fantástica. A gente fica ouvindo aquilo e a gente é transportado pro século XVI, para aquele momento de uma forma romântica, sabe? A Drew Barrymore, ela se entrega pra fazer essa Cinderela, pra fazer essa personagem. Ela quer que a gente, ao mesmo tempo que a gente sinta, de certa forma, pena dela, que a gente entenda que ela não é digna de pena, que ela é foda, que ela consegue fazer as coisas, que ela é forte e que ela não vai deixar de lutar nunca, que ela não vai desistir, sabe? Então, né, nesse final, onde o príncipe chega pra resgatar ela e ela não precisa de resgate porque ela já tá saindo do castelo, né? Então, tipo, num conto de fadas, sei lá, eventual, o príncipe entraria com tudo e tiraria o Pierre Lepeu de cima dela e os dois lutariam de espada, ele venceria, pegaria a chave, libertaria ela, levaria ela no colo. Não, aqui não. Quando ele chega, ela já tá saindo, obrigado, já me defendi, já tá tudo certo, príncipe. Só vamos entender aqui como é que nós ficamos aqui, o nosso amor. Então, pra mim, é um filme que, olha, 10 de 10. Uma das melhores versões de Cinderela de todos os tempos. O vestido é muito bonito, tudo condiz com a época. A fotografia desse filme é linda. É um clássico, gente. É um clássico. Se você nunca assistiu, por favor, vá assistir e me diga o que foi que vocês acharam do vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.